tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós daremos início aos exercícios que estão contidos no livro do segundo bimestre, o livro de exercícios que cada um de vocês receberam ou receberão. Ok, pessoal? Bom, mas antes de a gente começar a trabalhar as questões que estão aqui nele contidas, é sempre bom a gente lembrar das matrizes de referência que fazem menção à área de linguagens, códigos e suas tecnologias para o Enem. Lembrem-se que o nosso foco é o Enem, o nosso foco principal é o Enem. E quando a gente fala de matrizes, a gente vai trabalhar principalmente a competência de área 4, no que se refere à disciplina de arte. Compreender a arte como um saber cultural e estético, gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade. E dentro desta competência, a gente vai trabalhar 3 habilidades. A habilidade 12, a habilidade 13 e a habilidade 14. Na habilidade 12, a gente vai reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em seus meios culturais. A habilidade 13, analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. E a habilidade 14, nós vamos reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Sem perder tempo, pessoal, eu selecionei algumas questões que estão aí no livro de vocês. Na página 319, nós temos a questão 9. Logo de primeira vista, a gente percebe que se trata de uma arte cristã, não é? Nós temos a imagem de Cristo, que ela foi produzida, que ela foi confeccionada usando a técnica do mosaico, né? E diz mais ou menos o seguinte: a imagem representa um mosaico produzido durante a Idade Média, que tinha a finalidade de... É uma questão bem simples, bem básica, só para a gente introduzir o que a gente vai falar na aula de hoje. Letra A. Ornamentar as casas das pessoas. Será que essa era a principal finalidade da arte mosaísta, da arte medieval daquela época? Claro que não. Ornamentar os muros. Decorar e ensinar a palavra de Cristo. Decorar os palácios. Ornamentar as igrejas. Percebam, pessoal, lembrem-se que nas aulas anteriores eu falei para vocês que a arte na Idade Média ela era voltada para o teocentrismo. O que foi o teocentrismo? Deus como centro de todas as coisas, Deus como centro do universo. Então, se nós temos a imagem de Cristo demonstrando soberania, né, o Cristo pantocrator, a gente está diante da alternativa C, decorar e ensinar a palavra de Cristo, né? Porque ao mesmo tempo em que decorava, principalmente as igrejas naquela época, fazia-se também o ensinamento da palavra de Cristo, os dogmas cristãos, os dogmas religiosos. Portanto, é a alternativa C. Subseguindo, a gente tem mais uma vez aqui o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Hoje ela é tão difundida pela Igreja Católica, carrega traços da arte bizantina, pois a original ela foi pintada em madeira, segue todas as convenções desse estilo artístico. Hoje vemos esta imagem espalhada em nossa cultura e impressa em revistas, livretos, cartazes, pingentes, livros, etc. Se compararmos a arte digitalizada por contemporâneos com o ícone original, podemos inferir que permaneceu, né? A letra A. A expressão de piedade que carrega a imagem de realismo, ela é uma imagem realista, pessoal? Claro que não. Percebam que a cabeça lá do menino Jesus ela é bem pequenininha e lá de Nossa Senhora ela é bem grandona. É uma imagem totalmente desproporcional. A letra B. O traço esfumaçado que busca tratar Maria como reprodução da realidade. Lembrem-se, pessoal, o esfumado ele vai ser uma característica lá do Renascimento e também do Barroco. Letra C. A narrativa esquematizada do cristianismo oriental com convenções rígidas. Cabe essa daí, pessoal? Sim, mas vamos para as próximas. A perfeição de Maria
enfatizada pelo desenho idealizado de influência mitológica. Influência mitológica? Claro que não, pessoal. Letra E, a iconologia contemporânea atual, a gente não precisa nem prosseguir nessa alternativa, porque não tem nada de atual, ok? Então a alternativa correta seria a letra C. A próxima questão é a questão 12, que está lá na página 319. O Cristo Pantocrator é um tipo de representação de Cristo que tem o objetivo de repassar os valores e enfatizar características de uma cultura específica. No caso, a cultura cristã. Observando a imagem, podemos inferir que, percebam, pessoal, e lembrem-se lá das aulas anteriores, que quando a gente fala de Cristo Pantocrator, é aquele Cristo que está segurando o estatuto religioso, as leis, com a mão esquerda, né? E fazendo este símbolo de santidade com a mão direita, né? Ele faz mais ou menos esse movimento aqui, que indica a sua dupla natureza. Ele era humano, mas ele era santo ao mesmo tempo. Ok, pessoal? A letra A diz o seguinte: a pintura se utiliza de volume para aproximar Cristo de um ideal de beleza. Nós temos volume nessa imagem, pessoal? Claro que não. A imagem contém símbolos fortes de transcendência, como cores e as formas. Vamos para as próximas. Perspectiva científica coloca Cristo em um patamar diferenciado de perfeição. Gente, perspectiva é uma característica lá do Renascimento, que surgiu a partir do Renascimento, que dá noção de profundidade. E esta imagem ela não tem profundidade. Coloratura exagerada nas gradações tonais como forma de imitar a realidade? Claro que não, pessoal. Lembrem-se que um dos dogmas religiosos daquela época era afastar justamente da realidade e levando para o espectador apenas o quê? A mensagem divina, a mensagem cristã. E a letra E, a figura de Cristo nega qualquer relação com a realidade por nós conhecida? Claro que não, pessoal. Apesar de ser uma figura desproporcional, mas ainda lembra sim a realidade. Nós percebemos que temos a imagem que foi criada, né, pela Igreja de Cristo, cabeça, olhos, mãos e tudo mais. Portanto, a alternativa correta seria a letra B. Subseguindo, a gente vai para a questão 16, que está lá na página 322. É uma questão bem simples, né? É uma questão bem didática. Então vamos lá. O processo de expansão e fortalecimento da Igreja Católica foi fundamental para moldar a mentalidade medieval no Ocidente. As artes na Idade Média foram especialmente para, olha o que diz a letra A, expressar sentimentos e emoções, manter comunicação com os não letrados dos ensinamentos de Cristo. Faz sentido, mas vamos ler as demais. Ter função ornamental, para enfeitar, para ser bonitinho, expressar sua aversão aos ensinamentos de Cristo? Claro que não. Função de entretenimento? Também não. Portanto, pessoal, a alternativa que é mais coerente a essa questão é a letra B. Manter comunicação com os não letrados dos ensinamentos de Cristo. Né? Por que eu falo dos não letrados? Porque a maioria das pessoas daquela época era analfabeta, não sabia ler e nem escrever. Então o ensino, a cultura estava nas mãos da igreja, nas mãos do clero, que detinha todo o poder, né, intelectual daquela época. Aqui, a alternativa B. Aqui nós temos a questão 17, que está lá na página 322. Nós temos aqui a famosa Catedral de Pisa e ao fundo a famosa Torre de Pisa, que eu já havia mostrado para vocês nas aulas anteriores. As catedrais românicas eram conhecidas como fortalezas de Deus. Por quê? Porque suas construções elas eram maciças e grandes? Sim. Com paredes grossas e pesadas? Sim. E o seu interior era escuro e com poucas janelas? Também. Mas vamos ler as demais para a gente ter certeza. Letra B. Suas construções que valorizavam a verticalidade, pois acreditava-se que precisavam chegar até Deus.
Lembra, pessoal, verticalidade é uma característica da arte gótica. A letra C, usar muitos vitrais que iluminavam o altar-mor? Claro que não. Os vitrais também são características do estilo gótico. Letra D, usar torres bem altas e as rosáceas também faz menção à cultura gótica. E a letra E, usar muitas janelas e valorizava a verticalidade? A gente nem precisa hesitar em marcar a alternativa A. Tudo bem, pessoal? E aqui nós temos a questão 23, que está lá na página 324. Na arte gótica foram muito utilizados os vitrais, técnica que consiste em: é uma pintura com aplicação de pigmentos sobre a massa fresca? Claro que não, pessoal. Nem sequer isso aqui é uma pintura, não é? Mas quando a gente fala de pintura com aplicação de pigmentos sobre a massa fresca, a gente está se referindo aos afrescos. A letra B, que o escultor executa primeiro modelo em cera, revestindo em barro aquecido para derreter e remover o conteúdo interno. A gente está falando da técnica da fundição, lá nas esculturas. A letra C, o uso de pedrinhas aplicadas e coladas sobre uma superfície segundo o desenho? Claro que não, isso aqui é a técnica do mosaico. Trabalho que resulta de uma composição com vidro colorido articulado por arestas em chumbo que deixa a luz entrar? Sim. E a letra E, pintura a óleo sobre superfície plana? Claro que não, pessoal. Então, a única alternativa coerente é a alternativa D. E para finalizar, a gente tem aqui: o estilo gótico apresenta alguns elementos decorativos específicos, como os arcos abaulados com colunas? Não, isso é uma característica do estilo românico. Os mosaicos? Também não, que é uma característica bizantina. As rosáceas? Vocês não vão marcar sim, correto. Eu vou já explicar para vocês. Mas antes disso, eu vou dar prosseguimento às outras alternativas. Paredes espessas, característica do estilo românico. Letra E, colunas com detalhes no capitel? Também não. Portanto, a letra C. Bom, pessoal, o que são rosáceas? Rosáceas são aquelas estruturas que estão contidas nas fachadas das igrejas góticas, conforme eu mostrei para vocês na aula anterior. Elas geralmente têm um formato arredondado, em formato de flor, daí o nome rosácea. É um tipo de vitral também, em que por ele passava a luz e focava diretamente no altar, criando uma atmosfera mística, uma atmosfera de santidade. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte dos exercícios. Continuem as atividades, a leitura de vocês, e na próxima aula a gente comenta sobre os assuntos subseguintes. Até logo, tchau, tchau.